Olá amigos, olá seguidores, olá amantes dos meus inscritos, espero que estejam todos bem, apesar de estarmos a viver um momento muito desconfortável. O mundo vive uma epidemia que de facto espero que consigamos superar e voltar aos abraços, aos beijos, porque precisamos disso. Porém hoje eu trago algumas respostas de perguntas que foram feitas durante algum tempo. Por exemplo, de onde vem a minha inspiração para escrever, como comecei a escrever, o motivo que me levou a escrever. Bem, responder essas questões às vezes é meio complicada, porque, por exemplo, o motivo que me levou a escrever o meu primeiro livro, Pensamentos, não é o motivo que me levou a escrever o meu segundo livro. Porém, no meu primeiro livro, eu escrevi apenas para trazer ao mundo a forma como eu olho para a vida. Já no segundo livro eu trago basicamente que é um clima totalmente diferente. Existe um morto, explica-nos como é a vida no mundo dos mortos. Então o meu processo de escrita funciona da seguinte maneira. Normalmente eu defendo que eu tenho uma conexão com a mente. Quando a mente diz que é a hora, eu sigo. Quando ela diz que não, eu paro. Aconteceu com Pensamentos de Josimar Pereira. Eu escrevia, mas a dada altura eu não tive o que escrever e parei. E quando a mente deu um sinal para voltar a escrever, eu escrevi. Mas a grande surpresa aconteceu neste livro, Edesar de Luquene, em que cobrou muito mais de mim, fez-me criar um cenário e fiquei muito tempo sem escrever. Eu escrevi a primeira parte e acho que depois de 6 meses ou 5 meses voltei a escrever as outras partes. Porquê? Porque a mente não me dava motivos para escrever, a mente não me levava a escrever. Eu costumo dizer sempre que quando eu não tenho nada para falar, eu prefiro manter-me calado, e assim funciona com os meus escritos. Quando eu não tenho nada para dizer, eu não vou escrever simplesmente porque algumas pessoas querem que eu escreva alguma coisa, querem ler coisas minhas. Então eu acho que isso para mim não faz muito sentido, porque eu escrevo com a alma, escrevo com o coração, escrevo para que cause impacto, escrevo principalmente para que as pessoas comecem a refletir sobre os meus escritos. Tanto faz com os meus livros, bem como acontece com os textos momentâneos que vou criando. Então o meu processo de escrita funciona desta maneira. Eu não esforço. Eu acho que já é um processo natural. Quando tiver que ser, será. Por exemplo, algumas pessoas falam de um terceiro livro. É bom, sim, será muito bom trazer um terceiro livro. Porém, o terceiro livro eu quero que seja muito mais impactante. Por exemplo, em relação ao segundo, em relação ao primeiro. O terceiro livro tem que ser o livro. Então eu já não posso estar a escrever simplesmente por escrever, já não posso sentar no computador e começar a matar muito a minha cabeça para escrever alguma coisa, porque primeiro eu preciso sentir o que estou a escrever para que vocês sintam no momento da leitura. Eu preciso viver, sobretudo, apesar de não estar a viver o momento, mas eu preciso de viver o que eu vou escrever, ou seja, viver no momento em que eu estiver a escrever, né? Preciso sentir, ou seja, eu crio todo um aparato dentro da minha cabeça para que de facto eu consiga escrever algo que seja impactante no momento da leitura, para que vocês possam parar e refletir e ver, não, isso foi escrito para mim, isso está-me a tocar e tal. Então eu acho que o segredo realmente está aí, é não escrever só por escrever. Claramente que eu gostaria de trazer um terceiro livro agora, mas a mente não permite. Então a mente é basicamente a minha líder, a mente é que me guia, a mente é que me leva a escrever o que escrevo, na verdade. Como decidi ser escritor? Porque sinto que os escritos falam comigo, sinto que as coisas que vou escrevendo são para mim, às vezes são coisas que eu duvido e quando escrevo tenho uma outra percepção. Às vezes são coisas que eu me nego a viver, me nego a acreditar, e quando escrevo tem um outro impacto. Então eu sinto que os escritos me entendem melhor do que ninguém. Então um amigo meu uma vez perguntou se ser escritor dá dinheiro, e
eu achei essa pergunta um pouco ofensiva, né? Porque eu não escrevo porque quero ter dinheiro, eu escrevo porque eu quero. Eu não sei explicar exatamente, mas eu escrevo para que o impacto, para que as pessoas, sei lá, desculpem, mas eu escrevo exatamente para não saber o que dizer depois. Então é isso. Então eu acho que todo escritor tem isso. Eu não sei explicar exatamente como acabo ganhando inspiração para escrever as minhas obras, não sei. É uma luz divina, claramente. Mas é por aí. Então o point, na verdade, é nunca escrever só por escrever. Eu preciso sentir, eu preciso tocar naquilo que vou escrever. E o melhor de tudo, eu preciso, de alguma forma, tentar encontrar um ponto de partida, onde eu me encontre, onde eu me perca, onde eu volte a me encontrar. Eu acho que escrever é isso. Escrever é tu navegares em mares que tu não conheces. Escrever é tu saíres de uma dimensão e entrar para outra. Por isso é que, por exemplo, nós nos embriagamos com as músicas, com livros super excitantes. Então eu acho que escrever é isso. Escrever tem que ver com cativar. Um bom escritor tem que saber cativar o seu leitor. Então, por isso eu levo algum tempo a escrever coisas novas, principalmente, mas eu já sei o que escrever, por exemplo, num terceiro livro. Já tenho noções do que será um terceiro livro do Josemar, mas eu preciso ganhar tempo, preciso organizar as ideias. Existem algumas coisas também que eu preciso arranjar, mas aguardem, virá um terceiro livro, não agora, mas é certo que virá um livro do Josemar. Quem não tem ainda estes 2 livros, estou a trabalhar pelo menos para reeditar o Edzard Luquen. Estou naquela de encontrar uma editora para que eu fique nela e não saia mais, mas aguardem, eu vou escrevendo. Para aqueles que tiveram a oportunidade de comprar os livros, voltem a ler, peço-vos que voltem a lê-los, porque provavelmente terá uma percepção diferente da que vocês tiveram no momento em que leram. Voltem a ler, sobretudo o meu primeiro livro, para tentar entender o meu segundo livro. Então desejo força, deixo o meu conselho, previnam-se. Vamos todos seguir as medidas de prevenção para que não contaminemos as nossas famílias, amigos, conhecidos. Previnam-se, vamos todos seguir o que nos está a ser indicado. Um grande abraço, fiquem bem.